Olá, boa noite a você, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, querido amigo, amiga, a você, visitante, a você que está nos acompanhando nesse momento. Que Deus possa fazer uma obra na sua vida, seja bem-vindo. Você está no Momento com Cristo, aqui pelo YouTube. Eu sou Ronaldo Lemos, gravo vídeos diariamente, sempre à luz da palavra do Senhor, para que possamos aprender mais um pouco da vontade de Deus para nossas vidas, na medida também em que agregamos forças para a batalha espiritual. O mundo a cada dia tem se levantado de forma diferente para atacar os ungidos do Senhor, aqueles que estão no processo de cura, aqueles que escolheram Jesus como seu único e eterno suficiente Salvador. Seja bem-vindo, você está no Momento com Cristo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, gostaria de fazer um pedido para você, um pedido especial. Para você vir aqui embaixo agora, para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho e ativar todas as notificações, sempre dando o seu like, para que o YouTube entenda que está sendo interessante esses vídeos e mais almas possam ser alcançadas. Eu acredito que a força dessa multiplicação desse compartilhamento desses conteúdos tem grande força, uma vez que tudo isso é unicamente para a honra e glória de Deus, para que o Evangelho seja levado às pessoas. Muitas pessoas não têm mais mobilidade para sair das suas casas para ir na igreja. Algumas pessoas estão desanimadas dessa vida, já não acreditam mais em nada, e a gente está aqui como mensageiro, estamos aqui como um pequeno elo de uma corrente, um pequeno membro de um exército, que vai levar a palavra de Deus aonde muitas vezes é impensável, né? Até mesmo nos presídios, muitas vezes alguém vai ouvir esse vídeo, vai baixar, vai gravar e vai levar para alguém que está preso lá e vai mostrar numa visita, não sei. Deus, ele tem as suas formas misteriosas de operar. Você acredita nisso? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a honra e a glória do nosso Deus. Se Deus aparecesse para você na figura de um profeta, de alguém, do irmão da igreja, e dissesse algo para você, todo mundo tem uma causa, todo mundo pede alguma coisa para Deus. Você pode ser a pessoa mais realizada nessa terra, no sentido familiar, financeiro, emocional, mas sempre haverá uma causa, sabe por quê? Porque você é uma criatura. Aquele que não tem necessidade, que é autossuficiente e poderoso em todos os sentidos, é quem nos criou, é o nosso Deus. Portanto, todos nós temos uma fraqueza, temos uma petição, temos uma necessidade ou várias necessidades. Mas se você tem uma necessidade, se aparecesse alguém enviado por Deus e pedisse para você fazer algo, você faria, confiando na palavra desse homem? E bom, eu estou perguntando isso porque hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Naamã. Naamã foi um comandante do rei da Síria, um homem muito respeitado, mas ele tinha uma lepra. Era um homem que sofria muito, porque ele só andava vestido, mas na casa dele, os seus servos, a sua mulher, a sua família sabia que ele sofria daquela doença. Eu imagino uma pessoa com lepra, tendo que andar uniformizado, com aparamentos do seu rei, né, roupas de guerra. Ele sofria muito, Naamã sofreu muito. Mas aí ele tomou conhecimento do Deus de Israel e tomou conhecimento de um profeta chamado Eliseu. Ele mandou uma carta ao reino vizinho de Israel para que mandasse esse homem de Deus para impor-lhe as mãos, para fazer uma oração, para que ele ficasse limpo, curado. Acontece que Eliseu decidiu não ir. Ele mandou apenas um mensageiro dizer para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É isso mesmo, 7 vezes. Naamã ficou irritado no primeiro momento, né? Mas eu convido você para a gente acompanhar essa história. Vamos ler só 2 versículos, depois a gente retoma a nossa reflexão. Convido você a abrir sua Bíblia então, no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz assim: Voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença
estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Glória a Deus. Naamã instou, ele insistiu para que Eliseu aceitasse um presente. A Bíblia não declara que presente é esse. A Bíblia declara apenas que Naamã acreditou no homem de Deus, na força do Deus que estava usando aquele instrumento, naquele momento, que era o profeta Eliseu, depois que foi curado. Inclusive, versículos antes, você pode ler que Naamã ele fala assim: acaso não tem rio aqui em Damasco que possa me curar? Agora ele quer que eu vá no Rio Jordão. Por que ele não veio aqui e pôs as mãos na minha cabeça e fez uma oração e ordenou ao seu Deus, pediu, implorou para que eu ficasse limpo? Muitas vezes Deus ele opera assim, dessa forma, sabe? Ele precisa que você acredite. E muitas vezes Deus te dá uma missão. Ele te dá a faca e o queijo. E você precisa de todas as formas saber como cortar. Foi isso que aconteceu com Naamã. Naamã recebeu a bênção dele, né? Você vê que os servos de Naamã, versículos antes, ele fala assim: Naamã, meu senhor, se o homem de Deus pedisse para você uma coisa difícil, você não faria para ficar limpo? Agora imagine que ele pediu para você apenas mergulhar no Rio Jordão. Mas o Naamã estava coberto de orgulho. Talvez por ser um comandante do alto escalão, um homem muito conhecido, considerado, respeitado e temido do reino da Síria, ele talvez pensou assim: um profetazinho desse aí que não tem nem onde morar, não tem nada, tá falando isso para mim, me deslocar daqui para ir para lá. Caso não tem rio aqui, eu posso mergulhar aqui. Se o Deus dele é forte, eu fico bom aqui, bem aqui. Mas foi depois da crítica que fizeram os seus servos que ele decidiu de fato ir para o Rio Jordão e mergulhou. Muitas vezes Deus ele coloca a situação na frente do indivíduo e fala assim: essa aqui é a tua bênção, essa aqui é a tua bênção. Mas o indivíduo idealizou uma bênção diferente. Ele queria diferente aquela bênção. Ele queria uma coisa do jeito dele, porque os olhos dele, os olhos nossos, as coisas muitas vezes aos nossos olhos, é que é a coisa perfeita, é que é o que é bom. Mas não funciona desse jeito no mundo espiritual. Deus sabe muito bem o que é melhor para nós. Deus sabe muito bem o que de fato irá nos trazer benefício. E foi o que aconteceu com Naamã. Naamã teve que se dispor do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência e se sujeitar a um simples homem, mas um vaso, instrumento poderoso nas mãos de Deus. Dessa forma ele se dirigiu até o Rio Jordão, mergulhou e ficou limpo. Mas tem um ponto muito forte também nessa palavra. Observa que hoje em dia a gente vê muita gente do meio cristão, né, trazendo glórias para si, trazendo honras para si, querendo aplausos, querendo holofotes, entre tantas outras coisas, e no sentido de que muitas vezes a gente ouvindo alguns louvores e a gente ouvindo algumas pessoas falando de Deus, a gente até esquece de Deus no momento. A gente está pensando só na figura que está ali, tamanha a identidade que ele construiu foi tão terrena, digamos assim, que Deus não reflete para as pessoas verem. As pessoas estão ali por causa daquela pessoa que é brilhante, que tem talento, que domina a fala, ou que tem uma voz diferente, bonita e tudo. E às vezes Deus não é notado naquela pessoa como não tem que ser. Observe que Naamã insistiu para Eliseu, certamente não era um presente qualquer. O homem era o braço direito do rei da Síria. Não era um presente qualquer. Não estamos falando aqui de um cinto, de uma camiseta, de um relógio. Certamente era um presente muito valioso. Mas olha só a resposta de Eliseu para ele. Tão certo como vive o Senhor, não aceitarei o teu presente. Eu não posso aceitar. Eliseu tirou na mesma da hora a responsabilidade de obter honra e glória diante daquilo que aconteceu. É tudo que nós precisamos fazer. Quantas pessoas nos elogiam e falam de Deus, falam da gente assim com tanta alegria, amigos ou familiares. Nós temos que, no exato momento, nós temos que dizer glória a Deus, porque a glória é de Deus. Tudo é por Ele, para Ele, é através dEle. Sem Ele nada teria sentido, nada teria sido feito. Portanto, tudo gira, tudo está concentrado em Deus. Tudo acontece de acordo com o querer de Deus.
Você crê nisso? Então observe que Naamã ofereceu um presente para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu já tirou toda a possibilidade, anulou toda a possibilidade de abraçar aquele presente. Quantas pessoas não resistem a presentes? Muitas pessoas estão nos caminhos de Deus e o mundo lhes dá um presente. Não é difícil rejeitar, não é difícil dizer não. Não é fácil, aliás, dizer não para um presente. Não é fácil. Sobretudo quando você está precisando. Eu fico imaginando Eliseu, sabe, sem casa para morar, pezão no chão, sabe? E era assim. A identidade dos homens de Deus que Deus levantou, boa parte deles eram pessoas forasteiros, eram pessoas peregrinas, por assim dizer. Então fica analisando Eliseu sem ter nada e ele descogitou, ele anulou toda a possibilidade, ele não sequer deu espaço de passar segundos. Quando o comandante ofereceu o presente, ele já, tão certo como vive o Senhor, eu não vou aceitar, eu não posso aceitar. É claro que pode ser que exista mais detalhes nessa conversa, mas até nesse versículo nós não detectamos. Acontece que Eliseu, ele mostrou que ele estava ali como um mero instrumento. Um mero instrumento. Ele era só mais um que Deus ordenou e o escolheu. Só mais um, a forma de falar. Porque foi um homem, um vaso de honra, um privilegiado. Um homem que Deus escolheu para ser mensageiro, seu porta-voz. Dessa forma nos ensina muito a dizer não aos presentes, sabe? Quando você está numa necessidade grande e servindo a Deus com tanta vocação, com tanta fé, e de repente vem alguém e lhe dá um presente, tira do caminho do Senhor. Que nós aprendamos a rejeitar, a anular todos esses presentes. E que nós aprendamos também a não ser como Naamã. Que quando Deus nos der algo, nós não falamos, eu não queria assim não, eu queria assim desse jeito. Que nós possamos agarrar. Porque Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Você toma posse dessa palavra? Então vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez. Meu Pai, abençoe esse irmão, essa irmã, os amigos, as pessoas que virem assistir esse vídeo, Deus. Que eles possam aprender com essa leitura, Senhor. Aprender com o profeta. Que toda honra e toda glória é tua e somos meros instrumentos nas tuas mãos, quando o Senhor assim quer nos usar. Abençoe a vida desse irmão e dessa irmã, meu Deus. E de cada um de nós, para que nunca, Senhor, nós duvidamos daquilo que o Senhor nos dá, daquilo que o Senhor nos presenteia. Em nome de Jesus, abençoe toda a casa dessas pessoas. Isso te pedimos em nome de Jesus, amém. Obrigado mais uma vez pela tua companhia. Deus abençoe você, a tua casa, e até o próximo vídeo.